Bom dia, galera. A gente vai falar sobre fitogeografia do Brasil. Bom, o Brasil, ele apresenta uma grande diversidade de paisagens naturais, que de certo modo, eles acompanham a diversidade e a variedade de climas que temos no nosso Brasil. Elas proporcionam a temperatura, a luminosidade e a umidade adequada para o desenvolvimento de determinados tipos de cobertura vegetal. Podemos observar extensas formações florestais arbustivas, apesar do desmatamento que ameaça vários ecossistemas, né? Encontramos também formações herbáceas e outras como manguezais e o complexo do Pantanal. E vale lembrar que nas regiões tropicais é possível encontrar o maior estoque de biodiversidade do planeta. Bom, agora veremos um pouco sobre os biomas brasileiros, né, que algumas características das formações vegetais do Brasil. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre os biomas brasileiros. Primeiramente, bioma é uma associação relativamente homogênea de animais e vegetais que estão em equilíbrio entre si e com o meio físico, como por exemplo água, solo, minerais e atmosfera. Relaciona-se a tipos climáticos, tipos de solo e determinadas altitudes, além de outros fatores. As formações vegetais conferem a cada bioma características importantes em termos de fisionomia, ou seja, na aparência da paisagem. Desse modo, dizemos que, em um bioma, há tipos de vegetação semelhantes. Nesse aspecto, o Brasil foi regionalizado nos seguintes biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Campos e Pantanal. Bom dia, meu nome é Bruno e vou falar sobre a Amazônia. A Amazônia são florestas de clima equatorial úmido. Ela possui três tipos de relevo: a Mata de Igapó, que é uma área permanentemente alagada ao longo dos rios, onde encontramos vegetação de pequeno porte e higrofilas, como por exemplo a Vitória Régia. A outra é a área de várzea, que é uma área sujeita a inundações periódicas, com vegetações de médio porte, que raramente ultrapassa 20 metros de altura, como por exemplo a seringueira. A outra é a Caetê ou terra firme, que é uma área que nunca inunda, na qual encontramos vegetação de grande porte, como por exemplo a castanheira, a palmeira e o jequitibá. Nessa área, temos 75% da vegetação amazônica. Então, galera, complementando um pouco sobre o que o Bruno falou da floresta amazônica, boa parte da vegetação está em solos arenosos, ou seja, solos com poucos nutrientes. A floresta amazônica sustenta-se pelo porte orgânico existente no solo, pois os restos vegetais acumulados devido à umidade transformam-se facilmente em humus. Isso explica a frustração com relação à agricultura na região, pois sem o porte orgânico fornecido pela floresta, o solo se torna improdutivo. Mesmo assim, a floresta não está livre do desmatamento, já que a exploração por madeiras e devastação por mineradores tem aumentado e, por consequência, vem diminuindo significativamente a maior área de vegetação original preservada no Brasil. A Mata Atlântica é uma das formações florestais mais importantes do mundo, por possuir a maior biodiversidade existente. Pertence ao conjunto das florestas tropicais, embora seja a mais devastada delas. Foi altamente devastada ao longo da história brasileira, possuindo atualmente 8,5% de sua formação original. Possui as mesmas características da floresta amazônica, entretanto, seu estrato superior não atinge valores acima de 60 metros, ou seja, possui estrato superior de menor altura quando comparado à Amazônia. Isso. As causas do desmatamento da Mata Atlântica estão ligadas aos processos históricos, como de ocupação do território brasileiro, sendo esta a área que o primeiro foi ocupada e explorada economicamente e que, por consequência, é hoje a área mais densamente povoada do Brasil. Bom, em relação ao Cerrado, ele é a segunda formação florestal em extensão do nosso país, estendendo-se pelo centro do Brasil, sul do Maranhão, oeste da Bahia e parte de Minas Gerais. Ele faz parte do conjunto de formações vegetais de tipo savana. É uma formação característica do clima tropical típico, onde temos a presença de chuvas abundantes no verão e inverno bastante seco. As espécies do cerrado possuem peculiaridades como a presença de raízes profundas, galhos retorcidos e casca grossa, e as espécies de arbustos misturam-se à vegetação rasteiras. E devido à irregularidade da umidade na região, é comum termos a presença da mata ciliar ou mata de galeria,
ou seja, aquelas que acompanham os cursos dos rios para conseguir vencer a falta de umidade. Agora vamos falar um pouco sobre a caatinga. A caatinga, ela é uma vegetação arbustiva adaptada ao clima semiárido do sertão nordestino. Ela apresenta uma vegetação xerófita, na qual predomina um extrato arbustivo caducifoliado e espinhoso, onde encontramos também as cactáceas. É isso aí. No verão, devido à ocorrência de chuvas, porque o Brasil, brotam folhas verdes e flores. Nesta área, assim como no cerrado, como nosso amigo Gabriel explicou, temos espécies com raízes profundas, casca grossa, galhos retorcidos e caducifólias. Tais espécies estão adaptadas a solos rasos e pedregosos, resultantes na falta de umidade e consequente intemperismo físico, porque no Nordeste, às vezes chove, às vezes não. Então a vegetação ela é adaptada, para isso, já para se não houver chuva, Então é isso aí. As espécies dessa área é o mandacaru, o xique-xique e o juazeiro. Bom, temos também a caatinga, ela também é uma das áreas mais devastadas do país, devido à irrigação de culturas e à criação de gado que substituiu a vegetação original por pasto, Por consequência desse mau uso do solo, temos um acelerado processo de desertificação na região. E é isso aí, obrigada. Bom, agora temos esse vídeo, que é uma musiquinha que resume tudo que a gente explicou sobre os biomas brasileiros. E espero que vocês gostem e obrigada pela atenção. De
Bom dia, meu nome é Lito e eu vou falar sobre campos ou pampas. No ponto mais meridional do Brasil, mais precisamente na Campanha Gaúcha, temos formações rasteiras ou herbáceas, constituídas por gramíneas que podem atingir até 60 centímetros de altura. Sua origem está associada a solos rasos e arenosos e a temperaturas baixas. Não possui grande diversidade de flora e fauna. A economia da região se baseia na criação de gado. Por consequência, temos processos erosivos acentuados pelo pisoteio do gado, o que tem levado à arenização do solo, além da formação de ravinas e vossorocas na região. Ou seja, o processo ocorrente na região não é o de desertificação, que está ligado ao defect hídrico, pois o que ocorre é a arenização, sendo este fenômeno gerado por chuvas acentuadas em alguns períodos do ano. Bom dia, meu nome é Nayane e eu vou falar sobre o Pantanal. Ele ocorre em áreas de influências do clima tropical típico, do relevo de pequenas altitudes e da drenagem feita pelo Rio Paraguai, localizada no noroeste do Mato Grosso do Sul e no sudoeste do Mato Grosso. A área é conhecida por não constituir uma vegetação característica única. Sendo assim, o Pantanal é entendido como mata de transição entre o Cerrado, a Amazônia e a Mata Atlântica. Encontramos nessa formação natural muitos campos inundáveis, áreas baixas, floresta tropical, onde periodicamente são alagadas nas cheias no período de verão, e mesmo cerrado, nas áreas mais altas. Isso dá ao Pantanal características de complexo, pois possui grande diversidade de animais, principalmente aves, que encontram alimentos como peixes em abundância nos rios da região. Extrativismo mineral, garimpo, pecuária e monocultura são os principais responsáveis pela destruição desse bioma. Vegetação litorânea. Nas áreas litorâneas, devido aos solos arenosos e à salinidade existente, temos diferentes tipos de formações vegetais. Uma delas são os mangues. Formam-se nas áreas de estuário, onde o terreno é invadido pela água do mar nos períodos de maré cheia. A vegetação arbustiva que aí se desenvolve é halófila e pneumatófila. Durante a maré baixa, as raízes ficam expostas. São encontrados no litoral brasileiro, numa faixa que se estende de Santa Catarina ao Amapá, sendo considerados berço da vida, pois são responsáveis pela reprodução de milhares de espécies de peixes, moluscos e crustáceos. O caranguejo é o alimento e o sustento de muitas famílias dos mangues do país. Também tem a marisma. Nas áreas de estuário, ao sul do Cabo de Santa Marta, Santa Catarina, temos, em vez dos mangues, um tipo de vegetação conhecido como marisma, uma vegetação halófita, composta basicamente por gramíneas. Também temos a vegetação de dunas, basicamente constituída por gramíneas, possui uma atuação muito importante, que é a fixação da areia impedindo seu transporte pelo vento. Também tem a vegetação de restinga, formação vegetal que se desenvolve em solos arenosos, onde temos a predominância de arbustos e a ocorrência de algumas árvores, como figueira, coqueiro e goiabeira. Vale lembrar que, geomorfologicamente, as restingas são cordões arenosos gerados por processo de decomposição. Bom, além da classificação dos biomas, destacam-se ainda outras formações vegetais importantes: a mata dos cocais e a mata das araucárias. A mata dos cocais predominam as palmeiras babaçu, carnaúba e buriti. Grande parte da vegetação original desapareceu devido à ação antrópica. Além disso, a expansão da fronteira agropecuária tem provocado a substituição dos babaçus pelas pastagens e pela agricultura. A outra é a mata das araucárias ou mata dos pinhais. Nessa área, ocupa o clima subtropical e tropical de altitude. É denominada mata das araucárias ou mata dos pinhais devido à predominância de pinheiros em sua composição vegetal. É hoje uma vegetação bastante destruída
em virtude de fatores como extração de madeira macia, expansão de agropecuária e urbanização. Domínios morfoclimáticos brasileiros. O geógrafo e professor Aziz Absaber propôs uma classificação de grandes domínios morfoclimáticos e fitogeográficos, que, segundo ele, seriam um conjunto espacial de certa ordem de grandeza, onde haja um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solo, formas de vegetação e conduções climático-hidrológicas. Dessa forma, são áreas que guardam entre si características em comum, de relevo, clima, vegetação e solos. Observe o mapa a seguir. O quadro a seguir demonstra as principais características desses domínios. Entre um grande domínio e outro, temos faixas de transição que não podem ser consideradas domínios, porque guardam entre si de 2 ou mais domínios. Segundo o professor Aziz Absaber, em 2003, entre o corpo espacial nuclear de um domínio paisagístico e ecológico e as áreas nucleares e de outros domínios vizinhos, existe sempre um interespaço de transição de contato. Sendo assim, podemos citar, como por exemplo de faixas de transição, o complexo do Pantanal e a Mata dos Cocais.